Pois é, o processo movido contra o Tiff por racismo foi arquivado por falta de provas. Ao mesmo tempo que uns outros eventos bem curiosos aconteceram na justiça brasileira. E agora ele tá movendo também processos contra a Amazon, dona da Twitch, e mesmo que você considere o cara um boroca, deteste o canal dele e o trabalho dele, todas essas coisas têm consequências surpreendentemente positivas para o nosso país. Quer saber como? Bom, então vamos pro vídeo. Se você esteve na internet nos últimos meses, você certamente sabe que existia um canal chamado Xcaixa 999 mais 1 graus. Parece que o algoritmo não gosta que fale o nome desse canal. Vamos respeitá-lo. Que era um canalzinho focado não só em defender e jogar jogos na marca Xbox, como em denunciar mentiras e injustiças que eram cometidos contra a marca nos veículos da imprensa de jogos. Além de contradições engraçadíssimas, como essa aqui. Primeiro, ele funciona a pilha. Esse é um problema sério. Ele é a pilha. O que é um problema pra mim, a gente está em 2013, até o Wii U, que todo mundo critica por ter um hardware mais atrasado, tem um controle que tem bateria. Além disso, eu tenho vários dispositivos que operam com pilha. Na verdade, eu prefiro usar pilha em todo dispositivo que eu tiver a opção de ter ele com pilha. É um pessoal muito divertido. Por se tratar de um canal dedicado ao que a gente chama de Flame War, guerra de console, que é como se fosse aquela zoeira de torcida contra torcida, só que sem a parte da briga em que o pessoal quebra a garrafa uns nos outros na saída do estádio, o linguajar do canal muitas vezes adotava um tom de escárnio, de zoeira, como também um tom mais agressivo. E as piadas costumavam ser muitíssimo politicamente incorretas. O que no meio da carreira deles acabou acarretando em alguns processos e na criação de certas inimizades. E pessoas que tinham verdadeiros problemas pessoais com os caras e até uma certa raiva vinda de discordâncias políticas e toda essa coisa ideológica que a gente já conhece bem. Então, no ano passado, um grupo de pessoas, aparentemente, segundo as minhas observações, liderados pelo Ricardo, do canal Nautilus, fizeram um vídeo no qual eles compilavam diversas piadas de muitíssimo mau gosto, que são sim muito pesadas e que zombam de uma etnia, que são as pessoas negras, que já são discriminadas muitas vezes, e utiliza dessa etnia como uma forma de fazer humor. O problema aqui é que, nessa compilação de piadas pesadas, muitas piadas foram feitas, muitas vezes, com pessoas negras dentro da conversa, na qual eles estavam fazendo as próprias piadas, brincando junto, além de alguns casos em que a coisa foi, segundo alguns dos defensores do Tiff, propositalmente descontextualizada, como um caso em que o Capim aqui estava dizendo que não gostava de Doritos preto, eles cortaram para fazer parecer que ele estava se referindo a uma etnia específica, ou como uma prova de um racismo que estava ali nas entrelinhas do discurso do cara. E o mais curioso, todas essas piadas foram feitas pelo Capim, o amigo do dono do canal, o Tiff, e não pelo Tiff em si. Na verdade, não tinha uma piada dessas feita pelo Tiff. Na verdade, o post que desencadeou todo esse movimento contra a Mil Grau foi justamente um post de meme do Capim em relação àquele grande movimento dito antirracista chamado BLM. E o pessoal que armou esse exposed deu um jeito de, com todas as suas forças e contatos, fazer esse negócio chegar na Globo, na imprensa internacional e até nos cabeças da marca Xbox, que obrigaram os caras a tirarem o nome da marca do nome e, subsequentemente, promoveram um linchamento virtual e o banimento dos caras de todas as redes sociais, ou pelo menos das plataformas que os geravam alguma renda, YouTube e Twitch. Para completar, eles ainda foram convidados ao Flow Podcast, onde deveriam conversar com eles para entender o ponto de vista deles, e o que aconteceu ali foi basicamente uma sessão de flagelamento verbal contra os dois por 2 horas. Além disso, o próprio Tiff declarou que tem logs do grupo de Telegram dessas pessoas que provam que o que eles fizeram ali foi uma vendetta pessoal e não algo em defesa de minorias discriminadas. E se ele tem esses logs, quando eles forem divulgados, eu irei fazer uma cobertura também. E o Tiff, que não teve uma só piada capturada naquele vídeo, foi chamado de racista em diversas manchetes. E bom, racismo, eu não sei se vocês sabem, é um crime. E um crime muito específico no nosso Código Legal. E quando você acusa alguém de um negócio que é considerado um crime, você precisa ter provas. E se você não tem provas, é um problema sério. E o pior é que, se a pessoa não cometeu o crime tal como ele está descrito no código, mesmo que você considere essa uma conduta racista, empresas estrangeiras tomam ação contra essa pessoa, tirando dela os meios de expressão e o ganha-pão, alegando que ela cometeu esse crime, mesmo que não hajam provas e ela não tenha cometido ele tal como ele está descrito na nossa lei. O que acontece aqui na prática é uma imposição
de regras de uma empresa estrangeira sobre um cidadão do nosso país contra a nossa lei. Ou seja, há uma definição do que é racismo na nossa lei, há uma definição do que é racismo nas regras do YouTube ou do Facebook ou coisa do tipo. E o que acontece aqui é um cidadão do nosso país sendo punido por regras de fora dele. E isso, na prática, dá, em algumas esferas, poder a essas empresas de influenciar não só o discurso público e a política do nosso país, como de ter, às vezes, em algumas esferas do discurso público, mais poder do que o próprio governo e a própria população. O que, ao menos na minha opinião, não é uma coisa assim muito desejável, né? E agora que o processo que foi movido no Ministério Público contra o TIFF por racismo foi arquivado por falta de provas, significa que, segundo a nossa lei, ele foi banido por um crime que não cometeu. Isso aconteceu mais ou menos ao mesmo tempo que o canal da direita, Terça Livre, teve a sua conta no YouTube recuperada depois de ter sido banido por motivos parecidos. E ao mesmo tempo que isso está acontecendo, o próprio TIFF está processando a Twitch. Na verdade, a Amazon pode acarretar na recuperação da sua conta na Twitch. E esses eventos juntos podem gerar o que a gente chama de precedente legal e fazer com que, legalmente, empresas estrangeiras acabem sendo completamente impedidas de censurar indivíduos brasileiros. E aqui não importa muito se você acha que, de fato, os caras tiveram uma postura racista, se você acha que, apesar de terem feito piadas idiotas daquelas, eles não são de fato preconceituosos, ou se você acha que aquilo foi preconceituoso, mas eles não são preconceituosos e o tratamento foi desproporcional. Essa é inclusive minha posição. Na verdade, como pessoas, eu até gosto daqueles dois, eles são pessoas simpáticas. Ou se você acha que os dois tinham mais é que se fuder mesmo, porque independente do que você acha sobre este caso, a verdade é que algumas dessas corporações, como o YouTube, como o Facebook, etc., têm regras muito específicas sobre o que pode ou não ser dito. E muitas vezes eles chegam até a punir organizações e grupos que não são só da tal direita malvadona preconceituosa, como também da esquerda. Então, assim, se você, independente da sua posição política e ideológica, acha que as leis do nosso país devem ser soberanas às regras de alguma corporação estrangeira e não podem ser violadas por bilionários estrangeiros, então esses eventos que acabaram de acontecer aqui, por mais esquisitos que pareçam, geram um precedente muito grande para que essas empresas não possam nos censurar e manipular a nossa discussão política. O que, para mim, é um negócio muito positivo. E na prática, se isso acontecer, se de fato o TIFF, por exemplo, ganhar o processo contra a Twitch, se ele de fato conseguir processar alguns detratores, caso isso tudo de fato aconteça, caso a coisa de fato dê certo, na prática o que aconteceu aqui é que as pessoas que não gostavam da Mil Grau e que não gostavam do TIFF transformaram aquele canal, e especialmente o TIFF, de um tiozão que fica gritando e falando mal de jornalista e jogando videogame com a galera dele, e às vezes causam uns embates meio acalorados na internet, por assim dizer. Eles fizeram um cara que era essa pessoa se tornar literalmente uma pessoa-chave em um evento legal, que não diz respeito necessariamente à liberdade de expressão do país, mas à soberania legal e à soberania do discurso nacional em relação a potências estrangeiras. Esse pessoal é muito talentoso. Eles transformaram o cara num tiozão que joga videogame e fala umas groselhas numa pessoa de importância histórica. Não pode dizer, parece piada. Mas bom, enfim, esse foi um vídeo mais curto para informar vocês disso que tá acontecendo e tentar analisar um pouquinho as coisas de um ponto de vista diferente do que a gente costuma ver por aí. E eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, caso vocês tenham gostado, por favor, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e, por favor, entrem aqui embaixo no Telegram do meu canal, porque em breve a gente tem novidades exclusivas pro público mais engajado e vocês não vão querer perder. Lá eu também aviso quando eu entro em live, quando tem conteúdo exclusivo, enfim, entra lá, pelo amor de Deus. Vai ser bom, vai ser bom. Beleza? É isso aí. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. E, bom, se você quer ver mais vídeos relacionados, tem um videozinho aqui show sobre o caso daquela menininha que trabalhava para Xbox Brasil e foi demitida, e acusaram basicamente a comunidade do TIFF de tê-la assediado e feito um monte de coisa errada e perseguido ela desde que ela começou. Enfim, dê uma olhada no vídeo que eu fiz aqui desmontando essa narrativa. Ele tá dividido em duas partes. E tem também um outro vídeo aí que o próprio Deus algoritmo vai lhe oferecer, baseado nos seus interesses. Então, se você curtir, vai lá e assiste. Enfim, até a próxima, pessoal. Obrigado.